Muito bom dia a todos, senhoras e senhor vereador, aos nossos funcionários que estão a dar apoio à nossa reunião. O dia não é um dia muito bom, mas esperamos que corra bem a todos, pelo menos dentro do possível. Esta é a nossa reunião número, deixa-me ver se consigo... 6 de 2026. Eu vou distribuir o resumo diário de tesouraria aos senhores vereadores, dando nota que ao dia de ontem, dia 28/1, havia um total de disponibilidades de 3.391.959,65 €. Eu abri agora o período antes da ordem do dia, queria só fazer aqui dar aqui uma breve nota relativamente à nossa situação quanto à passagem desta tempestade Christine. Nós temos tido ao longo destas últimas 48 horas um conjunto de incidências muito semelhantes àquilo que tem acontecido no território aqui da Lesíria, sobretudo com eventos de árvores caídas e caídas para cima das estradas e, portanto, a obrigar a cortar as estradas. Temos tido alguns eventos de pequenas derrocadas e situações parecidas com estas que têm, no fundo, não têm tido consequências ao nível humano, ao nível das pessoas, mas têm ao nível dos nossos espaços públicos. Demos conta nas primeiras horas da madrugada do dia 28 de um conjunto de situações. As equipas, os bombeiros municipais e as equipas de proteção civil do município andaram no terreno desde cerca das 3 da manhã, com um conjunto de ocorrências e, portanto, conseguimos pelo menos debelar algumas das situações mais graves e que impediam o normal trânsito ou a normal fruição por parte das pessoas do nosso espaço público. Entretanto, esta noite tivemos um bocadinho mais de precipitação, já estávamos preparados para isso, aguardamos neste momento, temos vindo a receber a informação sobre os caudais dos rios e das nossas barragens. Como calculam, a capacidade de encaixe de água está no limite e, portanto, a breve prazo terá que começar a serem abertas as comportas, o que significará, dada o estado de sobrecarga da água dos solos, significará uma saída do Tejo do seu leito e, portanto, nós teremos seguramente algumas inundações que podem chegar ao espaço urbano, mas estamos a acompanhar todas as horas, com a informação atualizada da situação, e também temos os nossos meios de proteção civil preparados para o efeito. Dar nota que tivemos uma situação de uma pessoa desalojada, dado que a estrutura do telhado e do teto da casa ficaram completamente destruídas. A equipa da Ação Social esteve no terreno também logo desde a manhã e conseguimos não só realojar a pessoa, como remover todos os seus haveres e aquilo que era possível, digamos que retirar da casa para não se perder. E agora estamos a avaliar e a tratar com as estruturas nacionais relativamente às questões que temos vindo também a registar durante este período. Deixar aqui uma nota que acho que é importante, para um apelo desde logo à população para se manterem tranquilos e dentro daquilo que é a normalidade que começa de algum modo a ser reposta em algumas situações, procurarem evitar transitar por estradas que estão cortadas. As estradas estão cortadas por motivos muito sérios e, portanto, não é apenas porque estarem minimamente degradadas. Sobretudo as estradas rurais estão em muito mau estado e têm, em algumas zonas, lençóis de água que cobrem completamente a estrada, e isto torna a condução extremamente perigosa. Portanto, as pessoas não arrisquem. Ainda ontem houve notícias de pessoas a serem retiradas, não aqui em Alpiarce em concreto, mas de outros sítios, a serem retiradas de zonas onde estava proibido transitar
e as pessoas acabam por arriscar e depois arriscam não só a sua vida, mas arriscam também a vida de quem os tem que, de alguma maneira, ir salvar. E, portanto, eu apelava a que fizéssemos todo um esforço, estamos todos nas mesmas circunstâncias, relativamente, nós temos aqui algumas vias importantes para nós, alpiarcenses, que estão cortadas, como é o caso da 368, a estrada que vai até à Tapada, e portanto, eu bem sei que é preciso ir dar a volta ao Meirim, é um incómodo, é uma situação que não é muito normal, porque as pessoas têm aqui uma estrada que é mais acessível, digamos, para se deslocarem para Santarém, mas compreendam que nós estamos apenas a tentar salvaguardar a sua segurança. O município criou uma conta de e-mail para a qual todas as pessoas que tenham alguma consequência ou alguma situação decorrente desta intempérie possam comunicar por via desse e-mail, para efeitos de nós conseguirmos não só dar resposta se for o caso e se tivermos capacidade, mas sobretudo para registarmos, uma vez que vamos ter que depois contabilizar as situações todas e apurar eventualmente o nível de estragos, de modo a também podermos, no caso, como esperamos, de vir a ser, da parte do Governo, criada uma resposta do ponto de vista da capacidade de nós solucionarmos algumas destas situações, nós termos todas as coisas devidamente, todos os eventos devidamente elencados, todos devidamente registados, de forma a podermos acorrer ao maior número de pessoas. O e-mail, já agora, é apoio.intemperi@cm-alpiarca.pt e, portanto, todos aqueles que precisarem ou tiverem necessidade, independentemente de, caso tenham essa necessidade, de ligarem para os serviços de proteção civil ou para a Câmara e nós, naturalmente, também registarmos as situações e procurarmos dar solução. Através dos nossos bombeiros municipais, a mesma situação e, portanto, tem havido sempre e há uma capacidade de resposta, às vezes com muito sacrifício, mas nós não deixamos de acorrer a todas as situações dentro da nossa capacidade. Foi assim que aconteceu durante toda a noite do dia 28, ou madrugada, e portanto as pessoas foram registando e nós, à medida que tivemos capacidade e que resolvemos algumas situações, acorremos a todas aquelas que nos chegaram. E, portanto, deixar esta palavra de conforto, de solidariedade para quem estiver mais aflito e alguma coisa, é para isso também que cá estamos e alguma coisa que nos relatem, nós procuraremos ajudar a resolver. Muito bem. Dito isto, eu passava a palavra às senhoras vereadoras. Estamos no presente da ordem do dia. Faz favor, senhora vereadora Fernanda Cardigo. Então, bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, não posso deixar aqui de agradecer, quer aos bombeiros municipais, aos trabalhadores do município e a todos os agentes de proteção civil que têm ajudado a limpar, a retirar os destroços, ou seja, a tentar minimizar ao máximo os efeitos das tempestades que nos têm assolado. Muito obrigada. Em segundo, e tenho só uma questão hoje, eu aqui há um ano, ou talvez, ainda, pronto, no outro mandato, eu fiz referência à falta de um espelho na rua Maria Albertina, quando se vem da rua, eu penso que é a Rua do Poço, e que quando tem carros estacionados nós não conseguimos ver quem vem do lado direito. A senhora Presidente até concordou, pronto, já foram postos alguns espelhos e bem, quer na rua Queiroz Vaz Guedes, que é muito bom ter lá aquele espelho porque também não se vê nada, quer na rua António da Silva Barroso e outros, e ali, portanto, não sei se por esquecimento ou por falta de haver disponível, ainda não está. Portanto, era para lembrar essa situação. E de momento não tenho mais nada. Muito obrigada, Sra. Vereadora. Não sei se a Sra. Vereadora quer fazer alguma... Faz favor. Bom dia a todos. Eu só tenho uma questão a fazer também. Havendo o projeto da melhoria e da questão aqui da escola onde está neste momento o GI,
Portanto, havendo o projeto, só tenho uma questão. Se está contemplado, portanto, se a entrada para o que será a creche será na mesma pela rua Maria Luísa Falcão, e caso seja, se está contemplado arranjos exteriores aí nessa situação. Portanto, tem havido alguns constrangimentos, falo por experiência própria, já está melhor, foi colocada, este ano já foi colocado pedra também, mas realmente quando chove muito, tanto o telheiro é muito pequeno, entram 80 e tal crianças pelo mesmo sítio, e tanto no verão é o pó, que as pessoas ali à volta se queixam, e no inverno esta questão que é um bocadinho... É só isso, obrigada. Muito bem, muito obrigada, Sra. Vereadora. Dizer que seguramente terá sido por esquecimento, Sra. Vereadora, porque nós fizemos um levantamento das situações, aliás, há mais uma ou duas situações que eu própria assinalei, e que é muito necessário colocar os espelhos, porque independentemente de tudo, e as pessoas deverem ter algum cuidado da mesma maneira, os espelhos ajudam bastante em cruzamentos onde não há visibilidade nenhuma, e portanto provavelmente terá sido por esquecimento, porque nós fizemos o rastreio, digamos assim, das necessidades e fomos colocando à medida que, e fizemos, aliás, adquirimos não só os espelhos, como um conjunto de sinalética nova muito vasta, e portanto agora vamos ter que substituir alguns, porque com as intempéries caíram muitos e ficaram partidos, mas de todo o modo eu vou deixar aqui assinalado e vou dar nota ao Sr. Vereador para nós, porque seguramente terá sido esquecimento. Relativamente à questão que coloca a Sra. Vereadora Karina, o projeto de melhoria da escola, ou melhor, o projeto de intervenção no espaço que é o Jardim de Infância e que vai passar a ser a creche, vai ter entrada pela rua Maria Luísa Falcão, e toda aquela área não está contemplada no projeto, mas está a ser projetada por nós, ou seja, porque nós não temos, o projeto em si tem um financiamento próprio, que inicialmente era com recurso ao PRR e que agora será, apesar da comparticipação do PRR ser muito diminuta para aquela reabilitação em concreto, e nós, entretanto, estamos a avaliar a possibilidade de, com a linha de BEI que tem sido disponibilizada, de fazermos, antes optarmos por fazer um empréstimo BEI e que tem condições financeiras muito mais atrativas, do que ficarmos reféns dos cerca de 140 mil euros que dava o PRR. E como a obra se revelou mais custosa, digamos assim, do que nós estávamos a pensar antecipadamente, porque toda a estrutura do edifício é muito frágil e, portanto, para nós criarmos condições do ponto de vista estrutural, teremos que fazer uma intervenção mais robusta. Nós separamos as duas coisas e, portanto, temos o projeto de reabilitação do edifício para a creche e estamos nós depois a tratar de fazer a reabilitação urbana de toda aquela área. Aliás, há um projeto de abertura de uma rua que liga a Maria Luísa Falcão eu não sei como é que, não me lembro o nome da rua, agora está-me a falhar, a rua onde vive o ex-vereador João Pedro Arraiolos. Eu agora não consigo lembrar-me do nome, tá? Estou a pensar nele, mas não consigo. Pronto, independentemente, e portanto havia um projeto de ligação das duas ruas por essa zona, e nós estamos também a avaliar a possibilidade de, já que vamos fazer a intervenção urbana naquele espaço, criar ali uma zona de estacionamento, uma zona de acesso. Todo o edifício vai ter uma área de recepção depois das crianças com outra dimensão e com outras condições. Mário João Feliciano, pronto. E, portanto, também estamos a ponderar a possibilidade de dar continuidade a esse projeto e conseguimos fazer ali a ligação. É uma questão que está pendente, mas de todo modo toda aquela área tem que ser arranjada por variedíssimas razões, não só porque ela não tem condições, mas não íamos fazer ali um edifício, criar ali uma acessibilidade e depois não ter condições para as pessoas irem levar os seus filhos, até porque a situação da creche é substancialmente diferente das escolas, os pais têm que levar as crianças, têm que sair dos carros, e portanto vamos seguramente fazer esses arranjos.
Sim, senhora vereadora. Faz favor. Outra coisa que Faz me mal, lembrei. faz mal. Eu falei também na rua Afonso Albuquerque, na reunião passada ou na outra, a senhora Presidente disse que estavam a estudar, portanto, um plano para aquela rua, dadas as características que tem. Agora, o que eu solicitava é que, assim que fosse possível, fizessem aqueles arranjozinhos, porque agora, com a chuva, há ali partes da rua que estão quase intransitáveis com tantos buracos que tem. Portanto, é se pelo menos fizessem aqueles, tapassem aquelas partes até realmente conseguirem recuperar toda aquela rua. Nós ainda temos pendente, ou seja, nós iniciámos o ano passado um processo de reabilitação de vias no Conselho, na sede do Conselho e nos lugares. Não está completo e, portanto, ainda há um conjunto de intervenções a fazer. Como sabem, nós temos vindo a fazer as intervenções maioritariamente em consonância com as águas do Ribatejo, no sentido em que devam ser mudadas as condutas, as ligações já ficam todas renovadas e só depois é que nós asfaltamos as estradas, enfim, às vezes temos que esperar mais tempo do que era suposto, mas, de todo modo, há um conjunto de intervenções que estão previstas nas várias ruas e por isso necessariamente teremos que fazer. Agora, com este período de tempo, sim, se calhar temos que fazer ali umas pequenas reparações. E tem que se esperar que parte de chuva. Sim, agora é impossível reparar o que quer que seja. Exatamente, mas de todo o modo, até nós termos eventualmente capacidade para concretizar o asfaltamento completo e os arranjos dos passeios, etc. Eventualmente teremos que aí depois fazer algumas pequenas reparações para as ruas não estarem intransitáveis. Muito bem. Então, terminávamos assim o nosso período antes da ordem do dia e dávamos início à nossa ordem de trabalhos. O ponto número 1 é a proposta data da reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada no dia 15 de janeiro. Vem para deliberação e eu perguntava aos senhores vereadores, senhor vereador, senhoras vereadoras, se há alguma proposta. Eu não. Se há... Eu não tenho. Não? Pronto, muito bem. Então, não havendo nada, vamos votar o ponto. Ponto número 1. A proposta da ata da reunião do dia 15, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto número 2 é uma proposta de atribuição de subsídio à Sociedade Filarmónica 1º de dezembro, relativa à organização, à cooperação na organização do Carnaval, que vem também para, deixem-me ver, que vem para deliberação. Como tem sido hábito, nós organizaremos todo o cortejo, o baile e todas as várias atividades que temos durante o Carnaval. Nós temos vindo a organizar em parceria com a Sociedade Filarmónica Alpiarcense e, portanto, propusemos-nos a fazer o mesmo este ano. A Sociedade Filarmónica aceitou e há necessidade aqui também de contribuir com um subsídio financeiro que permita depois dar corpo a estas iniciativas. E, portanto, o que se propõe é que se atribua um subsídio no valor de 5.500 euros para fazer face às despesas com a organização do nosso Carnaval. Não sei se alguém quer fazer alguma intervenção. Não, é o habitual. Muito bem. E então, assim sendo, nós íamos votar este ponto. O ponto 2 é a proposta de atribuição de subsídio à Sociedade Filarmónica 1º de dezembro, relativa à organização do Carnaval. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O último ponto da nossa ordem de trabalhos, nós hoje temos uma ordem de trabalhos pequenina. Deixem-me só abrir aqui, é a proposta de ratificação da aprovação de trabalhos complementares e aprovação da minuta do contrato, empreitado de construção da Unidade de Saúde Familiar de Alpiarça e arranjos exteriores, que vem para ratificação. Como sabem, está a decorrer a empreitada de construção da nossa Unidade de Saúde Familiar. Estamos na reta final,
apesar de tudo, a obra é uma obra financiada pelo PRR 100%, o edifício, e, portanto, apesar de todos os constrangimentos e destas condições menos fáceis durante este período de inverno, os trabalhos têm estado a decorrer com normalidade e estão dentro daquilo que nós consideramos o prazo para a sua conclusão. De todo modo, como também sabem, há normalmente nestas circunstâncias, e quando estamos a falar sobretudo de edifícios que têm uma utilidade muito específica para uma determinada profissão ou área de funcionamento, há sempre necessidade de fazer alguns ajustes que nos vão surgindo durante a obra. Estes trabalhos consubstanciam-se, sobretudo, portanto, no decorrer dos trabalhos e com as visitas da unidade de saúde, local de saúde, à obra, foi percebido que havia aqui algumas situações que eram necessário corrigir. Desde logo, nós vamos ter uma sala de medicina dentária, portanto, vamos ter a sala do médico dentista e a cadeira do médico que trabalha com um espessor, que normalmente é utilizado, e que faz muito barulho relativamente quando está a ser utilizado, sobretudo o compressor que está, o aspirador que está a trabalhar faz muito barulho relativamente às outras salas onde supostamente estarão a decorrer consultas. E, portanto, foi necessário que o compressor e o aspirador fossem colocados numa sala com isolamento acústico, uma vez que os equipamentos produzem bastante ruído durante a utilização e era uma questão que teríamos que acautelar. Também, portanto, foi solicitada à equipa de projeto que desse resposta e portanto, foram colocadas placas de isolamento e uma porta acústica para fazer face a esta necessidade. Durante uma outra visita foi solicitado um posto de carregamento elétrico, uma vez que a viatura que nós atribuímos no âmbito do projeto com a comunidade intermunicipal é uma viatura elétrica e, portanto, as senhoras enfermeiras e os senhores doutores e doutor que estão na unidade de saúde, quando saem para fazer alguns trabalhos no exterior e acompanhar os nossos doentes, utilizam uma viatura elétrica e não estava previsto um posto de carregamento elétrico. E, portanto, também houve necessidade de lá colocar. O valor destes trabalhos relativamente às infraestruturas e às alterações que são necessárias está calculado num montante de 11.693 euros mais IVA. Nós já tínhamos outro tipo de trabalhos complementares que se recordam seguramente, a realização do muro em toda aquela área, o complemento relativamente à estrutura da pala, etc. E, portanto, neste momento, estes trabalhos complementares são estes que eu fiz referência e o que se propõe é que a Câmara delibere ratificar o meu despacho de autorização dos trabalhos datado de 26 de janeiro e a prorrogação do prazo proposto por mais 50 dias, bem como autorizar a respectiva de despesa, aprovar a minuta do contrato relativamente a estes trabalhos, bem entendido, e enviar o contrato depois para fiscalização concomitante do Tribunal de Contas. Não sei se há alguma questão. Senhora Vereadora Fernanda Cantigo, se faz favor. Não, eu não tenho qualquer questão. Dizer que, em semelhança, portanto, aos outros trabalhos complementares, que, portanto, esta é uma proposta já houve 4. Sim. Esta é a quinta, mas não temos nada contra. Vamos nos abster, como tem sido hábito, por dificuldade em analisar, portanto, os documentos, mas não tenho nenhuma questão a fazer. Muito bem. Muito obrigada, Senhora Vereadora. Já agora dizer que, para também dar nota, que, como eu, aliás, já tinha vindo a informar, o processo de candidatura para a aquisição do recheio da unidade de saúde decorre pela ULS e está a ser tramitado, e, portanto, os avisos estão abertos e a ULS, na última reunião que nós tivemos com eles, deu-nos nota que
que já tinham preparado e submetido a candidatura, portanto, para nós recebermos o recheio praticamente todo da nova unidade, e dizer que nós temos a expectativa de conseguir, enfim, fazer esta mudança durante o início da primavera e eventualmente termos a nossa nova unidade de saúde familiar a funcionar no novo centro de saúde. Esperamos nós durante o mês de abril. É a perspectiva que temos, se não acontecer nada de muito grave ou que possa atrasar as coisas como estão previstas. É essa a nossa perspectiva. Portanto, também é importante para colocarmos ao serviço das pessoas o espaço e as condições que aquele espaço encerra para, sobretudo, para quem precisa mais de apoio na saúde. Muito bem, então vamos votar o ponto 13, a proposta de ratificação dos trabalhos complementares número 5 e aprovação da minuta do contrato. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por maioria, com as abstenções das senhoras vereadoras da CDU. Chegamos ao final da nossa reunião, não há público na sala e eu pedia, por favor, à Vanessa, hoje não me esqueci do público, não é por má vontade, mas uma pessoa vai lançada aqui na ordem de trabalhos e na reunião. Vanessa, por favor, ler-nos a minuta da nossa reunião, da ata.